O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos iniciar esse culto em adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar um hino, meus irmãos. Um bom dia para todos aí que estão nos seus lares ou no seu trabalho, estão participando desse momento glorioso. É um momento único. O hino 322. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino 128. 128.
Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para a oração, o hino 9. Glória a Deus. Neste momento, meus irmãos, todos juntos, de joelhos, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, Pai, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, juntamente com o Teu povo, que estão online, muitos nos seus lares, outros, quem sabe, no seu trabalho, ou quem sabe até mesmo num transporte coletivo. Mas o importante, meu Deus, é que estamos aqui unidos em um só Espírito,
transmitida essa palavra que logo vai ser transmitida, mas esse culto, meu Pai, sendo transmitido para a honra e a glória do Teu nome, que venha alcançar vidas que ainda precisam ser alcançadas, que a Tua palavra, meu Pai, que o nosso serviço na Tua presença venha nos fortalecer para arrebatar, como diz a Tua palavra ao apóstolo Judas, que conseguimos arrebatar, meu Pai, alguns, Senhor, do fogo do inferno. Não que nós tenhamos esse poder, mas levando a Tua palavra, como disse, apiedai-vos de alguns. Então, meu Senhor Jesus, que nesta manhã, abençoando o Teu povo, visitando aquele que está, quem sabe também até encarcerado, se é para fazer justiça, meu Pai, sim, ele tem que cumprir o tempo dele ali, mas que ele venha se arrepender dos seus pecados, que venha poder ouvir e receber a Tua palavra, ainda que seu corpo possa estar ali, seu corpo físico esteja ali, mas a sua mente esteja livre para Te adorar, para Te servir. Também oro também para aquele, meu Pai, que está enfermo, que o Senhor, meu Pai, venha trazer a Tua cura nesta manhã. Para aquele que talvez não tenha mais jeito, a medicina já o desenganou, já disse que não tem mais o que fazer. Mas a última palavra vem do meu Deus, porque assim está escrito, eu creio nesta palavra. Ah, Espírito Santo de Deus. Então que nesta manhã, meu Deus, o Senhor vai ao encontro daqueles que estão clamando ao Deus vivo. Papai, visita também o pai de família que está desempregado, que precisa, meu Pai, sustentar sua casa, tem procurado emprego, mas tem recebido não, às vezes não faz nem entrevista, mas o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é a raiz de Jessé, meu Pai, estrela da manhã. Meu Senhor, que nesta manhã então eu te peço encarecidamente em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, vai ao encontro do teu povo nesta manhã, vai ao encontro, meu Pai, daquele que está te clamando, daquele que crê, meu Pai, que sabe que haverá resposta da tua parte, da parte de Deus nas suas vidas, daquele que tem certeza, convicção, meu Pai, que a sua oração será atendida. Mas também te peço para que o Senhor vá ao encontro daquele que está fraco, que precisa, meu Pai, se fortalecer na tua presença, aquele que não tem mais força para caminhar. Levanta ele, Senhor, levanta ele na tua presença, coloca ele de pé, Senhor, para caminhar contigo, para buscar a tua face. Mas embora a tua palavra diz, meu Pai, quando o Senhor fala com Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé para eu falar contigo. Então dá força para ele, meu Pai, que ele possa se colocar em pé na tua presença, para que o Senhor venha falar com ele nesta manhã. Que, Pai, que esta oração, que esse culto, que a palavra que, Senhor, em seguida vai ser ministrada hoje, que o Senhor possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, falar com aquele que precisa ouvir a tua voz. Que a tua palavra nesta manhã, meu Pai, possa ir ao encontro daquele que está clamando, Senhor, por uma libertação, por uma cura, por salvação dos seus parentes, ou mesmo para ele mesmo, ele está falando, Deus, fala comigo nesta manhã, olha a minha situação, Senhor, visita, porque eu creio nesse Deus altíssimo, eu creio no Deus que abriu o caminho para o teu povo passar, meu Pai, como se fosse em terra seca, no Deus que não deixou faltar nada para o teu povo ali de Israel, no meio do deserto, durante 40 anos aquele povo peregrinou, meu Pai, e a tua palavra diz que nem a sandália dos seus pés se desgastaram, que até a água da rocha, meu Pai, o Senhor fez sair para saciar a sede daquele povo, não faltou, Senhor, nem comida a eles, o pão, o alimento, que até do céu, meu Pai, desceu o maná que saciou a fome daquele povo, daquela nação. Ao Deus santo, ao Deus verdadeiro, meu Pai, nesta manhã eu peço, em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro do teu povo, do teu filho e da tua filha,
seja ele pequeno, seja ele grande. Vai ao encontro daquele que, Senhor, que está afastado dos teus caminhos, fortalece ele na tua presença para voltar para a tua casa. Nesta manhã eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Vou louvar o Senhor com mais um hino, o hino 119. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, quero aproveitar. Passar aqui os recados. Domingo, cultos presenciais,
Todos os domingos, às 10 da manhã e às 18h30, teremos esses cultos presenciais. Todas as terças-feiras também, às 14 horas. Às quartas-feiras, às 20 horas. E aos sábados, todos os sábados, às 10 da manhã, com as irmãs também em culto presencial. Traga sua família, participe desse culto matinal. E também aos sábados à noite, às 20 horas, culto com os jovens. Participem. Cultos online. De segunda a sábado, teremos 3 períodos de culto online. Às 10 da manhã, às 14 horas e às 20 horas. E aos domingos, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. E todas as segundas-feiras, temos oração aqui na igreja, às 19 horas. Venha, participe, é muito bom você estar reunido com a igreja, orando. Glória a Deus. Também temos aulas de música, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Venha, participe, traga seu filho, ou se você mesmo, meu irmão ou minha irmã, quiser participar, não importa a idade, é gratuito. Venha aprender e futuramente, fazer parte da orquestra do Senhor. Glória a Deus. E nossa Santa Ceia teremos agora, nessa terça-feira, às 14 horas. Isso mesmo. Teremos serviço de Santa Ceia às 14 horas nessa terça-feira. Tá certo? E também a mesa do amor. Não esquecemos de trazer alimentos não perecíveis. Traga, faça a sua doação, ajudar aquele que precisa da sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Também tem a loja do Fundo Bíblico, a loja CCA Cristã, loja.ccacristã.org.br. Ali temos Bíblia, inário, véu para as irmãs que gostam, enfim. Compre, ajude, dê um presente também, é muito gratificante. Amém, meus irmãos? Esses são os avisos. Sexta-feira também, toda sexta-feira às 21h30 tem o estudo da palavra. Participe, seja ali não somente um ouvinte, mas seja também um praticante, mas venha estudar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino para a palavra. O Senhor vem nos enviar a palavra dele, revelar a palavra dele nesta manhã. O hino 254. 254.
irmãos, quero aproveitar aqui e passar os dados bancários para aquele que Deus tocar no seu coração e ofertar à igreja para a manutenção da sua obra, que é carente, para socorrer todos os setores da obra de Deus. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 3004. Também tem a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Nosso irmão Bruno colocou ali o banners para os nossos irmãos acompanhar. Faça a sua doação, aquilo que Deus põe no teu coração, meu irmão. Não faça nada por força ou se sentido constrangido, não. Tudo é aquilo que Deus toca em você. Você sentir de abençoar a obra do Senhor? Amém. Faça. Porque a obra do Senhor é carente e meu Deus vai te abençoar também. Oremos nesta manhã pelas ofertas. Senhor Pai querido, Deus amado, abençoando teus filhos e filhas. Que nesse momento, meu Pai, eu creio que o Senhor está tocando no coração do teu povo para ofertar a tua casa. Porque a tua obra, meu Pai, ela necessita, ela é carente, Senhor Jesus. E não é outra pessoa senão a tua igreja, ou então aqueles que o Senhor toca também, Senhor, para abençoar esta obra. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta manhã, eu quero aqui transmitir para vocês que estão online a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro. Livro de Gênesis, capítulo 18. Do versículo 1 até o versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 18. Aleluias, glória a Deus. E tem como título: Aparece 3 anjos a Abraão. Que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e se inclinou em terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e encostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze conforme tens dito. E Abraão apressou-se em ter com a Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flores de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou a manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Está ela aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo a Sara,
à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: eu não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, esta manhã aqui, Deus colocou essa palavra aqui no meu coração para ministrar a vocês. Porque o meu Deus é aquele que conhece a causa de cada um. O meu Deus é aquele que conhece o andar de cada um, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas dificuldades. Igreja do Senhor, meus irmãos que estão aí nos seus lares, ou quem sabe no seu trabalho, ou até mesmo, enfim, num transporte coletivo, até mesmo você que está no hospital, ou vou até um pouco mais longe, quem sabe você, meu irmão, sei lá, está num lugar aí que só tão difícil de um ser humano estar, mas essa palavra está chegando até você nesta manhã. Abraão, alguns talvez não conhecem essa narrativa, a Bíblia ela tem narrativas lindas, sabe, uma mais empolgante que a outra, mas no livro de Gênesis parece que está aqui reunido uma das mais belas narrativas, esse encontro, onde Abraão tem com esses 3 anjos, e um deles era o Senhor. Alguém possa até dizer assim: nossa, irmão Cosmo, mas por que era o Senhor, um desses 3 anjos? Porque um ficou ainda falando com Abraão. Mais na frente, a Bíblia diz que aqueles varões dali olharam para a banda de Sodoma e Abraão ia com eles. Eles vieram na teofania humana, ou seja, o próprio Deus se materializou. Né? Em tempos antigos, naquela época, Deus também se manifestava dessa forma. Não que hoje não poderia acontecer. Quem sabe você já encontrou um anjo falando contigo? Sabe aquele momento assim, uma pessoa se põe na sua frente assim, fala contigo, se olha assim do nada a pessoa sumiu? Pois é, pode ser um anjo se materializando. Então, meus irmãos, e esses anjos, um deles era o próprio Deus. Alguns estudiosos apontam que esse era já o Senhor Jesus, que veio na sua pré-encarnação, que era o anjo do Senhor com letra maiúscula. Pode até ser, mas não é isso que eu queria dizer para vocês aqui nesta manhã. O que eu quero hoje aqui falar para vocês, que o meu Deus, quando Ele quer visitar, Ele vai te visitar. A Bíblia diz que quantos receberam anjos em suas casas, sem saber, em seus lares, sem saber que estava colocando um anjo para dentro, porque foram hospitaleiros. Meu irmão, eu quero dizer que se Deus quiser enviar um anjo hoje para você, um anjo, você vai olhar para ele fisicamente, é um ser humano, você vai falar assim, não é um anjo, mas quem sabe Deus está enviando um anjo ali, você ainda não entendeu. Quem sabe Deus ou vai enviar, então fique atento, meu irmão, que Deus pode colocar um anjo na tua presença. Não que o anjo é para ser adorado, mas que ele está sendo enviado por Deus. Adorado é somente o Senhor. É Ele. Se Ele quer falar contigo, não importa a forma que Ele vai usar. E quando Deus ele marca o encontro com a igreja,
quando ele marca um encontro com o servo e com a serva dele, ele vai falar. Olha só, Abraão, ele e a sua esposa, avançados em idades, já não podiam gerar filho, mas o engraçado é que havia uma promessa sobre eles. Havia uma promessa sobre Abraão. Se nós voltarmos alguns capítulos atrás, um momento, Deus começou a falar com Abraão. Abraão estava ali meio tristonho, e Deus começa a falar com ele, e ele fala: Senhor, eu não tenho nem filho, né? Um herdeiro. Deus fala assim para ele: não, Abraão, é de você, ou seja, do seu sangue, das tuas entranhas, que o seu herdeiro vai herdar tudo. Está vendo essa terra que você está olhando aqui, ó? Essa terra eu vou te dar por herança. Mas Abraão olha assim, o único que eu tenho lá na minha casa é um criado meu que nasceu na minha casa. Esse é o único. Esse eu falo de maneira nenhuma. Abraão, faz o seguinte, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes contar. Ah, meu irmão, Deus também lança seus desafios também ao homem. Enquanto Deus está falando a sua promessa, o homem está ali, ó, se justificando, dizendo as suas fraquezas. Deus não estava ali perguntando para ele das fraquezas dele, Deus estava ali afirmando para ele: Abraão, a tua descendente, o teu descendente será grande, será incontável como a areia do mar. Se é que pode contar areia, você pode contar? As estrelas também pode? Não, não posso, Senhor, porque é muito. Pois é, assim será a tua descendência, inumerável. Sabe, meu irmão, quando Deus ele faz uma promessa para você, quando Deus fala com você, talvez o tempo da promessa tá para você, na sua mente, o tempo da promessa está se passando. Era o que Abraão estava dizendo ali: olha, Senhor, já faz tanto tempo que o Senhor me prometeu, mas parece que nada dá certo. Eu tento desse lado, não vai. Eu faço isso, também não vai. Enfim, as minhas forças, as minhas formas de agir, todas já se esgotaram. Pois é, que quando Deus ele faz uma promessa, na verdade, se ele quer operar um milagre, o milagre não é através de você, não é você que vai operar esse milagre, é ele. Ele vai usar alguém, ou ele vai te usar você mesmo. Então fique tranquilo. Então, imagina, chegou numa certa idade, até a Sara entrou em desespero, olhou assim, eu falei: eu tenho uma serva. Alguns irmãos já conhecem a história, espero que todos, se não, vão conhecer agora, pelo menos um resumo dessa história linda e maravilhosa. Olha só, Sara entra no desespero e fala assim: poxa, não tenho um filho, eu não posso gerar, meu marido ainda consegue gerar, então sabe de uma coisa? Eu tenho uma serva e vou entregar ela a ele, aí eu vou ser mãe, então nosso herdeiro vai ser esse. Os irmãos podem até se perguntar: irmão Cosme, se não era esse menino, não era dessa forma que Deus queria agir, por que ele permitiu? Sabe, meus irmãos, tem coisas... Existe coisas que Deus não vai te impedir de você fazer. Porque se ele já te prometeu, ele já falou contigo, ele já confirmou com você, ele já mandou, se ele chegou para Abraão e falou: Abraão, conta as estrelas do céu, se é que você pode. Se ele já confirmou para você a promessa, mas você quer ir lá fazer do seu jeito, infelizmente ele vai permitir, sabe por quê? Porque existe o livre-arbítrio, só que tem essa consequência também. Infelizmente, no nascimento desse menino, que não era filho de Sara, somente de Abraão, a filha da escrava, infelizmente, teve as consequências até hoje. Até hoje existem essas consequências. Por quê? Porque o homem, em um certo momento, não confiou mais em Deus. Em um certo momento, ele achou desesperador a situação dele e fala assim: vou agir dessa maneira. Lembre-se, Deus, quando ele promete, ele cumpre. Fique tranquilo. Olha só que Deus aqui, quando os anjos aqui estão ali falando, o próprio Deus já está falando. Ele fala assim: e diz: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E a Bíblia diz que a Sara, ela ouviu, ela estava à porta da tenda, ela ouviu e começou a rir, tipo, dizendo: eu?
e meu esposo já somos velhos, avançados em idade. Por acaso teremos ainda algum deleite e eu ainda ser mãe e ele? E eu pior ainda, porque eu sou, ela dizia, eu pior ainda, porque eu sou o problema. E ele ainda gerou ali, ó. Ele ainda gerou aquele menino ali que não é meu filho. Então o problema sou eu, mas agora tem dois problemas. Nós somos já avançados em idade. Meu irmão, irmã, não olha para o problema, não olha para a dificuldade, não olha para aquele aparente problema que talvez o inimigo está querendo te cegar, dizendo que não tem jeito para Deus agir na tua vida. Porque Deus, ele vai agir sim, porque ele é Deus. Se o próprio Deus desceu na teofania humana, se materializou como homem para falar com o homem, olha só a ousadia de Deus, olha o poder dele, ainda enviou 2 anjos ainda, falei, vai na minha frente aí, que vocês vão anunciando a minha presença, eu vou estar junto ali com vocês. Começou a falar com o homem ali, meus irmãos. Meu irmão, se for para Deus enviar um anjo, se ele for para ele vir falar com você, ele vai falar com você. Mas nesta manhã, o próprio Deus, através da sua palavra, ele está falando com você. Fique em paz, que não há nada impossível. E olha que ele diz assim, ó. Versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O Senhor pergunta para Abraão naquele dia. E hoje, nesta manhã, Deus pergunta para você, haveria, meu irmão, haveria, minha irmã, o jovem também, haveria alguma coisa difícil ao Senhor que Ele não pode fazer por você? Eu não posso, dependendo da sua situação, realmente eu não posso. Talvez ninguém possa, talvez a tua causa realmente é só de Deus. Eu sei que muitos podem até falar assim, ô irmão Cosmo, tem hora que eu não aguento mais nem ouvir mais a palavra, porque parece que só está aumentando o meu desespero. Irmão, aguarda, porque o desespero de Sara fez isso. Criou um filho que futuramente, até nos dias de hoje, está dando problema. Você não quer ter problema? Porque uma ação vai criar uma reação. Então espere em Deus. Não importa a dificuldade, o grau dessa dificuldade, não importa. O importante é o que Deus tem para você. O importante é o que Deus te prometeu. Fica na brecha. Fica ali, ó. Fica aguardando, fica do lado, sabe? Quando Deus tocou no coração de Neemias para ele regressar à cidade de Jerusalém, à cidade dos seus pais, à cidade talvez do seu nascimento. Neemias estava triste porque ele ouviu notícias daqueles que estavam morando em Jerusalém ainda, o povo estava pobre, e quem estava lá mais ou menos bem de vida estava oprimindo o povo. A situação espiritual era caótica, o povo não estava mais temendo a ninguém, os mandamentos que Deus tinha deixado para o povo ali, olha só, o povo passando em cativeiro. Estava na terra, mas estava em cativeiro, porque não podia dar um passo sem a ordem do império. Na época já era o Império Persa, estava tomando conta. Mas olha só, o povo ainda estava tendo essa dificuldade. Mas aí Deus põe no coração dele, Neemias, vai lá. E Neemias vai, irmão. E quando ele vê a situação, ele começa a chorar. Ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que Neemias escolheu o povo, aqueles que foram para construir, seus construtores, e dizia, vão tampar as brechas do muro. Cada um tampa a brecha do muro que está em frente à sua casa. Porque quando ele chegou na cidade, meu irmão, o povo já não queria mais saber de nada, o povo estava desacreditado. Mas Deus vai levantar sempre alguém, fique sabendo disso, Deus sempre vai levantar alguém para ir adiante na sua obra. E quem sabe que nesta manhã, Deus está me usando para falar contigo, para você não desistir. Tampe a brecha, fique ali, ó, não dê motivo para o inimigo olhar e te acusar. Fala, olha aí, Senhor, aí, ó, eles estão falando que não crê mais, não dê esse motivo. Deixe Deus te usar. Nesta manhã, creia na palavra que o meu Deus tem para você. Nessa palavra aqui, ó, porque para Deus não há nada difícil. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, igreja? E meus irmãos que estão online,
não há nada. Porque se ele trouxe até defunto de 4 dias, que já cheirava mal, imagina, eu não sei qual é o teu problema. É morte? É enfermidade? É porta de emprego? Enfim, meu irmão, eu não sei a tua petição. Eu não sei o teu clamor, é salvação, é libertação. Põe na mão do Pai. Põe na mão do Pai que o meu Deus, Ele é o Deus de salvação. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Até hoje, o povo do Senhor é incontável. Está espalhado pela face da terra, você vai encontrar o povo dele em todos os países. Está espalhado o povo do Senhor. Porque está incontável como a estrela dos céus. Assim foi a promessa dele que ele fez a Abraão. Então creia tão somente. Não duvide. Sara riu. Sara já tinha feito ali o modo dela, ela deu o jeitinho dela, criou um grande problema. Mas o Senhor disse ainda, quanto a esse menino aí, viu, Abraão? Fica tranquilo, Sara quer mandar ele embora, né? Porque já está dando problema para o menininho, para o filho da promessa de vocês, para Isaac, né? Ismael já está criando ali, porque Ismael já é um garotão, assim, um rapaz, ele sabe que ele não é o filho mesmo ali, ele não é filho de Sara, a senhora, sua esposa. Eu sei que ele quer mandar embora, eu sei que você está triste pela vida desse rapaz, mas fique tranquilo também, Abraão, por esse menino, por ser seu herdeiro, eu também vou abençoar. Tá vendo, meus irmãos? Até por aquele que não tinha promessa, meu Deus prometeu que ia cuidar e abençoar. Então fique em paz. Se você é o filho da promessa, você serve a Deus, é uma serva e um servo de Deus. Fique tranquilo que as promessas do meu Deus é sobre a tua vida. Apenas fique na brecha. Aguarde a posição do meu Deus e não do homem. Se o meu Deus falou que vai agir, ele vai agir. Não importa quem falou que não tem jeito, porque a última palavra é de Deus. Deus seja louvado. Amém. Juntos, vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença. Obrigado por mais um momento, meu Pai, estamos aqui te servindo, transmitindo a Tua palavra. Pai, como o Senhor disse a Pedro, Pedro, é eu que vou te usar. Quando tu eras moço, Pedro, você fazia o que você queria. Mas agora não, Pedro. Agora já não é tu que fazes mais. Assim somos nós, Pai. Quando estamos na Tua presença para fazer a Tua vontade. Já não somos nós, Pai, mas é o Teu Espírito Santo que nos conduz. Então aqui nesta manhã, a Tua palavra foi ministrada. Hinos, Pai, de adoração ao Teu nome foram entoados. Meu Deus, que o Teu nome venha ser glorificado a cada dia. Pai, que o Teu nome venha ser glorificado no povo, Pai, que te clama, está online, está em seus lares, seja onde for, mas estão ali, Senhor, assistindo essa live, estavam ali, Senhor, perante o Senhor, louvando, ouvindo a Tua palavra, e a Tua palavra de misericórdia foi ministrada nesta manhã, dizendo que um Deus de promessa, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ainda, Senhor, se lembra do Teu povo, porque o Senhor se lembrou de Sara, o Senhor lembrou da promessa que o Senhor fez a Abraão, Pai. Então lembra-te do Teu povo nesta manhã também aqui, Senhor, que nós estamos aqui apresentando, o Teu povo está pedindo oração, é tantos pedidos, Pai, só o Senhor conhece a situação da Tua igreja, somente o Senhor conhece, meu Pai, a causa de cada um, a dor de cada um. Talvez alguém olhe e zomba e possa dizer, nossa, crente só sabe pedir, crente só sabe chorar. Meu Pai, é o Teu povo, é a Tua herança, Pai, que o Teu Filho Jesus ganhou ali na cruz do Calvário, derramando Seu sangue inocente. Então que nesta manhã, meu Deus, despede o Teu povo em paz com esta palavra. Despede, meu Pai, o Teu povo em paz, com a certeza da confiança, meu Pai, com aquela confiança de que a Tua palavra trouxe nesta manhã, Senhor, trazendo paz à Tua igreja, trazendo, Senhor, conforto ao Teu povo. Pai, eu creio. Pai, eu Te bendigo
Eu te agradeço, te peço, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para encerrar. O hino 433. Glória a Deus, aleluias. Foi bom, mas temos que finalizar aqui. Vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai querido, te damos graças por mais um culto, meu Pai, na tua presença, transmitido ao teu povo que está assistindo. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, não nos deixe faltar, Pai. E perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. E não nos deixe cair, Pai, não nos induza à tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Todos digam amém. Que o amor de Deus,
e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo com essa igreja não esteja somente hoje, Pai, mas para todo sempre até a sua vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está terminado.